cirurgia. Então, a segunda parte aqui, rapidamente, é um caso clínico que nós trouxemos. O paciente é SF, 50 anos, internado no HGP, esteve internado, do sexo masculino, foi encaminhado de Gurupi no dia 25 de fevereiro desse ano, tá? E a esposa relata basicamente sintomas de hipertensão intracraniana, que era uma dor de cabeça que não melhorava, que foi piorando progressivamente, que era local e depois se tornava holocraniana, acompanhada de, progressivamente, ele vinha perdendo a acuidade visual, tonturas, náuseas, dificuldade de andar. Na última semana, antes do dia 25, ele evoluiu com comprometimento do nível de consciência, começou a ficar confuso, sonolento, o padrão do ciclo sono-vigília dele mudou, ele queria mais dormir, aceitando pouca dieta, né? Então, teve uma evolução para o comprometimento do nível de consciência. A esposa nega comorbidades, alergias. O exame físico geral dele, a admissão normal, com esses dados aqui de peso, pressão 170/100, embora ele não fosse hipertenso, a frequência cardíaca de 59, saturando 99% e afebril. O exame neurológico, ele estava sonolento, orientado, eu psiquicamente, mas desorientado, no tempo e espaço, não sabia porque estava lá, né? Acordava facilmente, conversava e períodos de confusão mental. Bom, a avaliação do exame físico, ele tinha uma diminuição da força muscular em membros inferiores para paresia plural. O Glasgow dele que foi dado foi 13. Ele andava mais com apoio da esposa, sozinho ele não conseguia andar. O grau da força que nós demos para os membros inferiores foi 4 em 5. No exame neurológico, né, vocês vão ter a aula, já tiveram a aula de força muscular, que gradua de 0 a 5. E ele estava amaurótico à esquerda. Você pedia para ele identificar cores, ele dizia que só estava enxergando do olho direito. Essa dica inicialmente, né, do paciente, essa queixa do paciente, como ele estava confuso, e ficou na dúvida realmente se ela era compatível com a realidade. A posteriori, depois que começou o corticoide, estabilizou esse paciente, hidratou e alimentou, ele melhorou o nível de consciência e a gente pôde perceber que realmente era verídica essa informação dele. Ele veio só com um relato que tinha um tumor cerebral, mas sem os exames, e é importante a gente ter acesso às imagens. Tivemos que repetir, mas o relato do neurocirurgião de lá é que ele tinha feito uma tomografia de crânio que mostrava uma lesão grande na região da célula turca, que com expansão acima dela, supracelular, com invasão dos ventrículos, do terceiro ventrículo. Bom, diante disso, o que foi pedido? Exames de sangue, gerais e hormonais. O paciente já veio com um diagnóstico que tinha uma lesão na célula turca, uma lesão um comprometimento da hipófise. Então, a gente tem que pedir o perfil hormonal voltado para os hormônios que são produzidos na hipófise, tá? Não foi pedido uma nova tomografia, porque ele já tinha feito e um exame mais detalhado seria a ressonância. Tumor cerebral é sempre bom você estar injetando contraste, então foi pedida uma ressonância nuclear magnética com contraste, uma avaliação endocrinológica, o paciente precisa de um acompanhamento multidisciplinar, uma avaliação do oftalmologista para verificar realmente o grau dessa comprometimento visual. Começamos Decadron, hidratamos e os sintomáticos. Esse paciente, após essas medidas iniciais, ele foi para Glasgow 15. A ressonância que foi feita mostrou essa lesão grande, aqui na região da célula turca, invadindo o ventrículo, terceiro, ventrículo lateral, uma lesão heterogênea, com aspecto cístico, sólido, um tumor cerebral dessa região. Os tumores da região celular podem ser de etiologias variadas, mas esse daí, as características de imagem dele, a faixa etária, sugestivas de que fosse um tumor chamado crâniofaringioma, e o feedback para vocês do que foi das avaliações.
O endocrinologista, na avaliação dos exames, identificou que o paciente já tinha um hipopituitarismo e começou a repor. Ele já estava repondo corticoide, começou a repor hormônio tireoidiano. O oftalmologista fez uma fundoscopia, identificou palidez da papila do nervo óptico. Palidez de papila quer dizer sinal de hipertensão intracraniana de evolução crônica, não era mais nem edema, era palidez. Então, quer dizer que o paciente via num regime de hipertensão intracraniana já de algum tempo. Ele chegou no dia 22 no hospital, só verificando aqui. Dia 25 de fevereiro, quando foi... No dia 27 de março, ele foi submetido a uma cirurgia transcraniana, um tumor com aspecto que não era possível aspirar por via transnasal. A localização do tumor, ele estava abraçando várias artérias do polígono de Willis, e o componente sólido dele falava que ele não era favorável à ressecção por via transestenoidal. Optamos pela ressecção transcraniana, microcirurgia, onde esse tumor foi ressecado parcialmente, uma craniotomia bifrontocriterional esquerda, e não houve intercorrências. No intraoperatório não houve a necessidade de hemotransfusão. O tempo cirúrgico dessa total, desde o momento da indução até o fechamento, a conclusão do fechamento de pele, foram 5 horas e 30 minutos. O aspecto intracirúrgico foi bem compatível com o que a gente via na imagem. Ele tinha uma parte mole, gelatinosa, não era nem só cística, e uma parte sólida. Foi feita a sua aspiração, não na sua totalidade. Parte basal da cápsula desse tumor foi mantida, porque ela estava aderida no hipotálamo, para esse paciente não evoluir com complicação de disfunção hipotalâmica, que é muito grave no pós-operatório de uma cirurgia dessa localização. Ou a cirurgia pode ser tecnicamente muito boa, mas se de alguma forma esse hipotálamo se sentir ressentido, seja por tração, por tentativa de retirar o tumor que estava invadindo ele, ele pode reagir de uma forma ruim, e isso piora muito o prognóstico do paciente. Então, atualmente, não se indica em nenhum serviço a ressecção total, mesmo com todo o avanço. É um tumor que é histologicamente benigno, mas que de uma localização delicada e que pode, como você não consegue ressecar ele totalmente, que frequentemente recidiva. Foi enviado as amostras para patologia e a gente ainda está aguardando o resultado. Mas o aspecto tanto de imagem quanto a epidemiologia do paciente, a história clínica e os achados intraoperatórios sugestivos de crâniofaringioma. Aqui é uma imagem do intraoperatório, depois de ter sido feita a craniotomia, o cérebro, né, o lobo frontal esquerdo, direito, do lado esquerdo exposto de uma forma mais ampla. Esse videozinho aqui, a imagem não está muito boa, a imagem feita da TV, da sala, mostrando a ressecção tumoral, aí eu estou trabalhando dentro do tumor, coagulando, aspirando. Vocês veem aqui em cima, eu estou trabalhando no meio dos nervos ópticos. Aqui é o nervo óptico esquerdo dele, estava invadido por tumor, ressequei a parte, aqui ainda ficou um pedacinho, mas a esperança aí que com essa descompressão do nervo óptico corticoide de tempo, que ele possa recuperar alguma coisa. Tá? Então, aqui é um tumor sangrativo. A evolução desse paciente na UTI, ele foi estubado na manhã seguinte, passou a noite entubado só, estabilizado, acordou bem, Glasgow 15, permaneceu 4 dias na UTI, em virtude de alterações endócrino-metabólicas e hidroeletrolíticas que os pacientes já entram com distúrbios e no pós-operatório eles podem agravar essas difusões. Ele pode evoluir com pan-hipopituitarismo, o que aconteceu com esse paciente. Ele começou a evoluir com aumento do débito urinário, retenção de sódio, né, que chama diabetes insípidos. Foi necessário entrar com DDAVP para controlar essa questão, equilibrar o balanço
hidroeletrolítico dele e a natremia. Quando esse paciente estabilizou, é que ele recebeu alta para a enfermaria 4 dias depois. Na enfermaria, no dia 9/4, por acaso eu estava passando visita, o paciente, eu percebi que ele teve um rebaixamento novamente do nível de consciência. De Glasgow 15 foi para 13. Aí a gente pega e usa aqueles conhecimentos da aula teórica. Ele não é um paciente psiquiátrico e nem ingeriu substância exógena que pudesse rebaixar o nível de consciência. Então, essas duas eu afastei. Ou era um problema inerente à cirurgia, um problema tardio, um vasoespasmo, esse tumor, ele invadia, ele abraçava os vasos. Então, teve que haver uma ressecção, né? Então, esse paciente pode fazer um vasoespasmo tardio, pode sangrar no leito do tumor, pode fazer isquemia, pode evoluir com uma hidrocefalia. Então, tudo isso foi pensado e, por conta disso, foi pedido uma tomografia computadorizada do crânio de urgência, sem contraste, para avaliar por que ele rebaixou. Paralelamente a isso, sabendo-se que pacientes que rebaixam a consciência, e especificamente desse caso, poderia ser um caso de distúrbio metabólico, hidroeletrolítico, endócrino, foi pedido exames laboratoriais de urgência. Então, o que eu observei? Que as pupilas estavam isofotorreagentes. Ele não estava herniando, tá? Então, assim, uma coisa que já fala contra uma complicação no cérebro propriamente dito. Ele tinha urinado nas últimas 24 horas 6.300. Ele estava, segundo a esposa, 3 dias sem aceitar líquidos adequadamente e nem alimentos, uma dieta muito pouca. E ele estava sem hidratação venosa. O paciente estava desidratado. Então, desidratação pode ser um caso de uma causa de rebaixar o nível de consciência. Rapidamente, eu pedi para correr volume nesse paciente, 500 ml de cristalóide rapidamente, soro fisiológico no caso. Coloquei 2.500 ml de volume em 24 horas, pedi para correr os primeiros 500 rapidamente. A pressão dele estava 11/7, o paciente que entrou no pronto-socorro com uma pressão de 17/9, se eu não me engano, 17/10. Ele estava hipotenso, sinais de desidratação, confuso, sonolento. Estava eupneico, afebril, então isso sem sinais meníngeos, já me afastava a meningite, que é uma complicação pós-operatória, pode acontecer nas cirurgias neurológicas. Ele tinha uma fístula contida de líquor no couro cabeludo. Estava com uma bossa, que a gente sabe de líquor, que é uma complicação que pode acontecer no pós-operatório, sendo que ela não estava exteriorizando, o paciente não estava fazendo febre, e o neurocirurgião que avaliou antes do dia 9, 5 dias antes, ele observou essa fístula, ele tomou a conduta de prescrever o Diamox, que é um diurético, inibidor, o mecanismo dele é inibidor da anidrase carbônica. Por que eu estou fazendo diurético no paciente que está com fístula licórica? Esse diurético especificamente, ele reduz a produção de líquor. O paciente está vazando líquor. Se eu diminuo a produção de líquor e faço um curativo compressivo, por exemplo, é uma medida não invasiva de eu tratar essa fístula. Então, o raciocínio dele foi esse. Só que o paciente, além de estar tomando um diurético osmótico, ele tem um diabetes insípido, está fazendo uso de DDAVP. Então, ele estava tomando uma medicação para controlar a diurese e um outro que estava estimulando, né, a diurese. Isso estava havendo uma competição, essas duas drogas. O que aconteceu? A cetazolamida associada à baixa ingestão de alimentos, a baixa ingestão de líquidos, ele não está com um aporte, uma hidratação venosa, o paciente desidratou e rebaixou o nível de consciência. Foi feita essa medida, pedi uma ajuda da endocrinologista, mas a princípio fizemos isso aqui. O exame de imagem mostrou que não era nenhuma complicação. Isso aqui é uma tomografia sem contraste pós-operatório. Alterações da manipulação cirúrgica esperadas. Aqui um leito tumoral, né? Nada que justificasse, do ponto de vista orgânico, no cérebro, estrutural, que esse paciente pudesse estar rebaixando o nível de consciência. Afastado isso, a gente foi fazer uma comparação dos exames laboratoriais.
tem desde a admissão dele no pronto-socorro, eu pedi os mais importantes. Então, ele entrou com uma hemoglobina, um hematócrito de 11,4, 32,5. Isso aqui, no pós-operatório na UTI, ele foi para 12,8 e 38,3. Ele não foi hemotransfundido. A gente pode pensar que esse paciente aqui estava desidratado nessa oportunidade, ele estava hemoconcentrado. Porque se antes da cirurgia estava essa hemoglobina, sem hemotransfundir não poderia passar para 12,8. Uma outra coisa que me leva a pensar que esse paciente estava desidratado, hemoconcentrado, aqui, ó, o sódio estava mais alto que o sódio da admissão. Potássio alto. Aqui, o paciente já estava com um quadro de diabetes insípidos. Eles estavam correndo atrás de equilibrar o balanço hidroeletrolítico dele. Então, por isso que ele subiu esse hematócrito e hemoglobina. Depois que se hidratou, começou o DDAVP, ele começou a controlar o nível de eletrólitos, a hidratação, você vê que ele caiu. Olha, que essa hemoglobina aqui não era real. A hemoglobina pós-operatória real, depois que se estabilizou a volemia dele, questão do balanço hidroeletrolítico, foi para 8,1, que bate com o pós-operatório. O paciente fez uma cirurgia desse porte, não recebeu hemoderivados, e em vez de baixar, subiu, então ele estava desidratado aqui. O que me leva a pensar também, que me ajuda, o sódio e a função renal. A ureia dele aqui estava mais alta. Ureia elevada, sem alteração da creatinina, também é um sinal aí indireto que pode me pensar que o meu paciente está precisando de líquido, está precisando ser hidratado. Bom, na UTI ainda, ele evoluiu com 8,1 de hemoglobina hematócrito, leucócito de 9.000, o sódio ainda se manteve, o potássio começou a cair, o sódio caiu um pouquinho, magnésio se manteve, o paciente estava com, eu não coloquei aqui, mas a glicemia normal, glicose alta é um motivo do paciente urinar muito para desequilibrar o balanço hidroeletrolítico, mas não era a glicemia o problema, era a diabetes insípidos. E no final, ao final, o paciente, na enfermaria, nesse dia que eu avaliei, que ele rebaixou para o nível de consciência, olha o resultado dos exames. Vamos lá. Ele não tem sinais infecciosos, a ureia de 10, que estava na UTI, foi para 31, sinal de desidratação, né? Então, aqui quando ele estava equilibrando na UTI, aqui quando ele estava na enfermaria, rebaixando o nível de consciência. Estava desidratado, além daquele débito urinário de 24 horas, quase 7.000 ml. O sódio estava super baixo, então esse paciente estava perdendo sódio pela urina, estava fazendo aí digamos que uma síndrome perdedora de sal, né? Também é uma complicação do paciente com pós-operatório de tumores daquela região, e a glicose estava normal. E a diurese foi 6.324 horas. Então, basicamente, esse paciente rebaixou o Glasgow dele de 15 para 13 por conta de um desbalanço do hidroeletrolítico, né? Principalmente as custas aqui do sódio baixo, o sódio elevado demais, podem comprometer o nível de consciência. Esse paciente foi tomadas medidas, equilibrado, corrido o volume, a oferta de alimentos, o aporte nutricional, calórico, hidratação oral também. Esse paciente, em menos de 24 horas, ele recobrou o nível de consciência para 15. Eu vim aqui com este caso clínico mostrar para vocês que a consciência ela pode estar comprometida não só por lesões propriamente no cérebro. É um assunto muito amplo que eu tentei ser sucinta na sua descrição. Eu espero que tenha agregado conhecimentos aí para a vida profissional de vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar ministrando essa aula e nós nos encontramos em outras oportunidades. Tenham um excelente dia.